Meus irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, sentindo os corações amigos, vendo os rostos assim tão conhecidos e queridos, né? A presença de um mestre, do nosso Tio Adolfo, e também dos nossos irmãos, familiares e todos vocês que são da nossa família espiritual. Nós agradecemos a pessoa do nosso irmão José Luiz, a bênção da oportunidade de estarmos aqui, não para dar uma palestra, mas para transmitir o que aprendemos ao longo dos anos de estudo. E nós iniciaremos na noite de hoje o estudo dessa leitura, Fora da Caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 15, já iniciando falando sobre essa expressão latina, caridade e amor, que na verdade significam as duas coisas, significam, a mesma coisa, que é amor. Mas acontece que normalmente para nós a palavra amor às vezes é uma só, mas ela pode significar exprimir várias sensações. Então nesse capítulo 15, nós temos a leitura necessidade da caridade segundo São Paulo, que é isto que nós vamos falar. Então, meus irmãos, o amor, como nós dissemos, nós entendemos como uma coisa só. Então, mas na verdade, por exemplo, nós exprimimos sensações como o amor paterno, o amor materno, o amor conjugal, o amor apaixonado, a paixão em si. Tudo isso a gente chama de amor. Mas nós temos aprendido que na estrutura grega existem 4 palavras que vão definir amor. Uma delas, eros, que é esse amor epitelial, o amor de pele, esse amor de paixão, né, das sensações. Logo nós temos o amor estorgé, que é o amor entre famílias, ou dos parentes, da consanguinidade. E vamos ter também o amor fíleo, que é o amor da amizade fraternal. Daí vem a palavra filantropia. Então, essa caridade e filantropia é um amor que não se cobra, é um amor que não exige nada. Então, essa ideia que se tem de amizade. E por fim, nós vamos ter o amor ágape, que é este que está no Evangelho. É este que o apóstolo Paulo vem trazer para nós. Ela é muito utilizada nos Evangelhos e muito utilizada por Paulo, que esse amor ágape é o amor transcendental, é o amor divino, é esse amor que religa a criatura com o Criador. E vamos então, meus irmãos, percebendo que o mandamento maior da lei, amar a Deus, esse amor é esse amor ágape. De todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, esse é o primeiro e grande mandamento. E que o segundo é semelhante a este, amar ao próximo, que é a caridade, o amor filho, como a ti mesmo. Então nós estamos falando aí de auto-amor. Mas lembrando aqui, que é muito importante que a gente aprenda o significado das palavras. Então, o amor, a palavra mandamento em hebraico, muito longe de ser o que a gente pensa, que é mandar. Deus nem por amor manda a gente amar ou perdoar a ninguém. Mandamento, em hebraico, quer dizer exercício. Para que nós façamos exercícios de amor, exercícios de perdão. Então, esse como amar ao próximo, como a nós mesmos, esse como é do mesmo modo. Porque é possível que a gente ame a Deus ou ao próximo sem se auto-amar? É claro que não. Então, esse encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó é um encontro extremamente terapêutico. Porque ele fala, quem tomar desta água nunca mais terá sede. Mas de que água Jesus está falando? Porque a gente vê nas figuras, a gente sempre vê as pessoas aos pés de Jesus. E naquela cultura, naquela época, estar aos pés de alguém era aprender com esse alguém.
Então Jesus é esse pedagogo divino. Pedagogo quer dizer condutor de crianças. E é isso que nós somos, crianças espirituais. Então, quando ele fala, quem tomar dessa água nunca mais terá sede, ele está falando da água do alto amor. Veja quão importante é o alto amor. E para que a gente entenda, a benfeitora Joana de Ângeles diz, ela faz uma comparação muito interessante, dizendo que o alto amor é como uma flor. Porque a flor, ela traz o perfume dela. Então, pela lei de sociedade, vem a abelha e bica a flor. Vem a borboleta e pousa na flor. Vem um casal de namorado e cheira a flor. Mas e se não vier o casal, não vier a abelha e nem vier a borboleta? A flor para de perfumar? Não. Por quê? Porque ela perfuma para si mesma. Isto é alto amor. Então, começando a leitura da noite, Kardec vai nos trazer a primeira epístola dos Coríntios, que é muito conhecida de todos nós. Nós sabemos, ela é belíssima, mas aí está a leitura que nossa amiga Lara fez hoje. Paulo fala, nós temos que entender a profundidade do que vem a ser caridade. Então ele fala assim, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver essa caridade ágape, essa transcendental, essa que liga a criatura com o Criador, eu serei apenas um sino que faz barulho. Então Paulo está dizendo que caridade, neste sentido, chama-se mudança íntima. Mas essa mudança íntima, essa transformação moral, ela é sem martírio. E aí então ele continua. Ainda que eu tenha o dom da profecia, que penetre todos os mistérios, e tenha perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tenha toda a fé, até o ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver esta caridade ágape, eu nada serei. O que é que Paulo está dizendo? Que se eu for um médio dos médios, ter todos os dons, mas se eu não me melhorar por dentro, se a obra não for feita dentro de mim, se eu não der o exemplo, se eu não for humilde, eu nada serei. Então, é profundo o sentido da caridade. E mesmo que eu tenha distribuído todos os meus bens, se eu tirar a roupa do meu corpo para dar para alguém, para alimentar os pobres, entregar o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver esta caridade, isto de nada me servirá. O que é que Paulo está falando? Eu posso dar o que for, mas se essa doação não for desinteressada, inclusive de taxas de reconhecimento, isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é branda, benfazeja, não é invejosa, não é temerária, ou seja, não é imprudente, não é precipitada e não se enche de orgulho. Ele está dizendo que ser resignado, ou seja, aceitar, ter aceitação das circunstâncias da vida, aceitação de uma enfermidade, aceitação de uma perda, aceitação de uma mudança, a aceitação de si mesmo, com casca e tudo. Isto é caridade. Se eu tiver perdão e prudência, quem diria que ser prudente é ser caridoso? Paulo descobriu isso. Então a caridade, ela não é desdenhosa, diz Paulo, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se jubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Então ele está falando que ser decente e ter o uso da razão, que Kardec tanto fala, no bom senso, que a caridade sem o uso da razão, sem o bom senso e sem a prudência, ela é apenas filantropia. Então veja que ser utilizado o nosso raciocínio é ser caridoso. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Paulo está dizendo de que sermos tranquilos é ser caridoso. Quem diria que a gente ser calmo é ser caridoso? Sabedoria, justiça, amor ao próximo como a si mesmo é caridade. Agora ele termina. Entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente delas é a caridade, que é esse amor ágape. E aí a gente vai entender agora, nós vamos pegar
todo esse ensinamento de Paulo e vamos passar por uma árvore. E Paulo termina assim, o Kardec vai dizer que de tal modo Paulo compreendeu essa verdade, que ele coloca sem equívoco a caridade até acima da fé. Porque a caridade está ao alcance de toda a gente. E ele faz mais, ele define a verdadeira caridade. E mostra não só na filantropia, mas também nas qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, terminada a leitura do Evangelho, nós vamos ver que não é à toa que está escrito lá necessidade da caridade. Porque é uma necessidade de mudança íntima. Mas para fazer essa mudança íntima, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente não... Como que eu vou mudar se eu não sei quem eu sou, como eu sou? Que eu não sei que às vezes eu amo de maneira equivocada. Então, aqui nós trazemos um ensinamento em forma de desenho, para que a gente entenda de uma maneira mais fácil. Aí nós vemos um eu dentro de um círculo. Todas as vezes que nós falamos, mas eu estou assim por causa do meu chefe, eu estou assim por causa da minha esposa, eu estou assim por causa do meu marido, eu estou assim por causa do meu filho, eu estou assim por causa do governo, eu estou assim... Tudo que a gente acha fora de nós, nós nos colocamos na postura de vítima. E se eu sou vítima, eu sou uma pessoa frágil, eu me torno frágil. E se eu me torno frágil, eu tenho ansiedade, eu tenho angústia, eu tenho preocupação. Preocupação. A benfeitora Joana de Anjos vai nos dizer que esse pré quer dizer energia angustiosa que nos impede de ocupar a solução do problema. E eu vou ter nervosismo. Mas o que a doutrina espírita, com essa fé raciocinada, nos ensina? Que está eliminado do dicionário do espírita, do cristão, a palavra culpa. E ela é substituída por responsabilidade. Então nós somos pessoas responsáveis, de responder, hábil de habilidade. Então é quando nós temos habilidade para responder pelas coisas que me passam. Então é o mesmo euzinho dentro da bolinha. Mas aí é diferente. A pessoa responsável fala assim, será que se eu não fosse tão ríspido com fulano, talvez isso não tivesse acontecido? Será que se eu não tivesse cometido determinados excessos, talvez eu não estaria assim? Talvez se eu não fosse imprevidente, e assim vai ser, busca primeiro, se a causa da dificuldade não está em você primeiro. Essa é a pessoa responsável. Às vezes não está, mas às vezes está. E qual o problema? Nenhum. Porque nós viemos aqui para aprender. Nós somos aprendizes da vida e a gente quer ser mestre antes da hora. Então, quando eu mesmo identificando que eu sou a pessoa equivocada da história, eu passo a ser forte em lugar de frágil e passo a ter paz. Porque eu começo a fazer um movimento de auto-amor, me ajudando a me ajudar. Então, na questão 919, e é interessante que nós aqui, eu tenho certeza, assim como eu, nos vemos nas duas partes. Quantas vezes a gente já, só de falar isso, a gente fala, nossa, eu faço coisas como vítima. Mas também a gente já faz como coisas responsáveis. Conhece-te a ti mesmo. Então agora, se você se sente frágil, você fala, opa, estou fazendo um papel de vítima. Se eu tenho, mesmo equivocado, estou forte, eu tenho paz, eu já estou começando a ficar responsável. Então, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz, pergunta Kardec, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os benfeitores da humanidade respondem, um sábio da antiguidade, Sócrates, já o disse, conhece-te a ti mesmo. Então, quando Jesus fala, reconhece-se a árvore pelo fruto, então, essa fala de Jesus diz respeito ao autoconhecimento. Então, aqui, meus irmãos, nós estamos vendo uma árvore. Ali a verdinha é o chão, embaixo a raiz e lá embaixo o lençol d'água. A natureza, nós somos natureza. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu acho que as minhas opiniões e os meus interesses são mais importantes que as opiniões e os interesses dos outros, mesmo por amor. Pai e mãe, muitas das vezes, pensam isso por amor.
Mas sempre que eu ajo assim, no fundo, eu estou sendo uma pessoa egocentrada. Ego, eu. Centrismo, centro. Tudo sou eu. Eu e eu. E aí, se eu sou uma pessoa egocentrista, as minhas raízes não podem ser outras do que de uma pessoa egoísta. Ego, eu, ismo, culto. Culto do eu. Eu e o meu e tudo meu. E se eu tenho umas raízes de egoísmo, o meu tronco não pode ser outro do que de uma pessoa orgulhosa. E se eu sou orgulhoso, as minhas ramas, os meus frutos vão ser inveja, ciúme, vaidade. Não vaidade de você estar bonito, arrumado, mas a vaidade de achar que só o que você faz é que é certo, é que é bom. Ressentimento, ressentir várias vezes a mesma mágoa. Ou seja, esta é a árvore do sofrimento. Daí, quando Jesus fala, uma árvore má não pode dar maus frutos. Tem jeito? Não tem jeito. Então, meus irmãos, o Evangelho vai nos dizer que o orgulho é a catarata da visão. Ele é o pai de muitos vícios e é também a negação de muitas virtudes. E que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade. Foi isso que Jesus veio combater. Transformar o orgulho em humildade e egoísmo em caridade. Aí está a origem dos defeitos de todos os vícios. Qualquer desses sentimentos que nós tenhamos aí, pode saber que lá no fundo nosso, nós estamos sendo egocêntricos. E esse orgulho e egoísmo, eles enfraquecem os verdadeiros elementos da caridade, que é o quê? Indulgência, dentro do tchê doçura. Doçura interior. Doçura interior. Abnegação, esquecimento de si mesmo. Mas como é que eu vou esquecer de mim mesmo se é para me auto-amar? Esse si é o si com S minúsculo. É o nosso si inferior, do egoísmo. E devotamento, que é justamente a dedicação. E a benevolência. Se nós não tivermos esses 4 elementos, a nossa caridade ela é capenga. Então, benevolência, bene, de bem, voltere, vontade. Vontade no bem. Então, meus irmãos, quando nós cultuamos o ego, nós nos distanciamos da casa do Pai, a parábola do filho pródigo. Que a casa do Pai é o nosso interior. Então, já partindo para outra árvore, veja que na outra é a árvore do egocentrismo. Essa é do holocentrismo. Ego eu, holo todo. Quando eu penso em todos. Quando eu penso na opinião do meu esposo, do meu marido, do meu filho, do farmacêutico, da pessoa da limpeza, eu lembro de todos. Se eu sou uma pessoa holocentrada, eu não tenho outro jeito de não ter as minhas raízes de amor e de caridade. Vejam, 2 coisas, amor e caridade. Por quê? Porque amor é a lição máxima do Evangelho de Jesus. O amor é a essência divina depositada em nós. E como o universo foi feito pelo amor e para o amor, tudo, meus irmãos, tudo que nós fizemos, uma palavra ríspida que seja, é contra a lei de amor e de caridade. Então vai nos trazer a dor e o sofrimento. Então, a caridade é essa emanação do próprio Criador dado à sua criatura. A caridade é o amor em ação. Poderíamos dizer que a caridade é o amor em seu PHD. Então, meus irmãos, e qual é a bandeira da nossa doutrina? Fora da caridade não há salvação. Então a gente vai entendendo a profundidade dessa bandeira. Então esta é a árvore da paz. Porque com a humildade e a caridade são as irmãs que andam de mãos dadas. São os meios mais eficazes de obter graça diante do Eterno. Está no Evangelho Adolfo Bispo de Agir. Então esta é a árvore boa, que dá bons frutos. Agora a gente entende quando Jesus fala que uma árvore boa não pode dar bons frutos. Está explicado aí. Então a caridade é essa identificação da criatura com o Criador, do Filho com o Pai. É o sentimento sublimado por excelência. Então, o Evangelho vai nos dizer, observai os pássaros do céu. Então, quem de nós entender a natureza, que é o grande livro de Deus, nós vamos nos dar muito bem. Por quê? Nós aprendemos aqui o desenho.
Aí eu estou lá com ressentimento. Eu falo, não, eu estou aprendendo, estou vendo que a gente tem que cortar o ressentimento. Eu vou cortar com fulano. Você vai lá e corta a rama do fulano. Na primeira briga, você joga tudo na cara da fulano. Olha como é que ela volta, tudo de novo. Olha a natureza mostrando. Então você fala, ah, entendi, não é lá em cima que eu corto, eu vou cortar lá no tronco. Na primeira briga, nasce tudo de novo. Então, mostrando o quê? Mostrando o quê? Quando Jesus diz reconciliar com os teus adversários, às vezes a gente quer correr e reconciliar com quem a gente brigou. Não é nada disso. Reconcilia-te contigo mesmo primeiro, porque é o ofensor interno que nos machuca. Então, se você pacificar o ofensor interno, cadê a ofensa? Ela vai desaparecer. Quanto mais pacificado nós estivermos, menos atingidos estaremos. Então, é a questão de sermos mansos, mas não é ser manso com o outro, porque o verdadeiro manso é aquele que pacifica primeiro a si mesmo. Então, tudo isso é caridade. E aí a gente fica vendo que agora então eu vou acabar com o meu egoísmo, meu ego, vou destruir. Não é nada disso, é muito importante o ego para nós, ele faz parte do nosso primarismo. Se a gente não tivesse o ego, a gente morria de fome. Naquela época era normal, você tinha que brigar mesmo para poder ganhar aquela parada. Mas o ego, vai dizer Joana, que é uma energia densa formada de ignorância no sentido do não saber. Tem origem na ausência do saber, que envolve a nossa essência divina. Então nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber, como crianças, porque, veja aqui esse exemplo. Quem de nós que está lá embaixo do prédio, olha para cima, tudo escuro, vê refletir a escuridão? Não. Mas se você está vendo aí uma escuridão e vê refletir a luz, você vê. Por quê? Porque a escuridão ela não existe. Ela é ausência de luz. Assim, é ausência, é falta de. Por isso que é necessário o saber. Por isso o Espírito Verdade vai dizer, espíritas, amai-vos, sempre o amor primeiro. Mas instruí-vos. Por que ele não falou amai-vos e educai-vos? Porque instruto, dentro, colocar para dentro do conhecimento. Para depois edutare. É extrair de dentro aquilo conhecimento que você colocou. Então, é necessário se autoconhecer para você se desvincular, se desidentificar. Por quê? Porque o orgulho, ele nada mais é do que a ausência de humildade. Colocou a humildade, os orgulhos aparecem. O egoísmo é a ausência de caridade. Assim como o mal é a ausência do bem. A escuridão, a ausência da luz, e o desamor, a ausência de amor. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu estou depressivo, eu estou ansioso. Estamos, mas não somos, porque estamos aprendendo a nos conhecer. A gente sempre brinca falando que gato tem gatinho, cachorro tem cachorrinho, e Deus tem deusinhos, nós somos deuses. Né? Então, nós somos, em essência, semelhança de Deus. Então, eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu sou manso, eu sou pacífico. Agora, eu estou nervoso, é outra coisa. Para isso, eu me autoconheço. Vejo se eu não estou sendo vítima, passo para ser responsável, pulo da árvore do egocentrismo, vou para a árvore do holocentrismo. Porque nós também, com certeza, como eu, já nos identificamos que somos egocentristas, mas que também nós somos holocentrados em algumas coisas. Então, o autoconhecimento não é para a gente se ferir e se violentar, é para a gente conhecer e saber, não, eu não quero ser assim, tomar escolha e pular de galho, né? Então, tudo isso leva a esse autoencontro, do encontro da criatura com a sua própria essência e, por consequência, do amor ágape que liga a criatura com o seu Criador. Então, meus irmãos, o autoconhecimento que é quem nós somos, né? O autoconhecimento é quem nós somos. Mas antes de chegar no quem nós somos, nós precisamos entender o que nós somos. O que nós somos, meus irmãos, senão que espíritos? Então, quando eu entendo que eu sou espírito imortal, aí a gente vai entender que primeiro eu preciso saber que eu sou espírito imortal. Para depois eu entender quem eu sou.
povo sendo mais vítima, mais responsável, mais egocentrista, mais holocentrado. Então, nós não somos seres humanos, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, é importantíssimo para nós entender que vida não é sinônimo de encarnação. Vida é diferente de existências. Então, a vida é esvermelha, é uma só, mas as existências são várias. Então, o problema, a enfermidade, a dificuldade que eu estou passando agora, não é um problema da minha vida, é um problema de parte dela e que vai passar. Então, nós vamos vendo que o movimento de consciência nossa do ser humano é como se fosse um iceberg, e que nessa parte de cima aí, 5% de nós temos consciência da beleza que nós somos. Porque se a gente se conhecer, nós vamos nos autocurar. E é lá embaixo está esse tantão de coisa que é para conhecer. Mas é para a gente desesperar? Não. É para a gente ir pouco a pouco indo para cima. Por que nós estamos nessa subconsciência? 5% está consciente do que realmente é, mas 95% nem sabe disso. Porque nós estamos num materialismo jamais visto, e a gente sabe que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, lançou um alerta há anos, dizendo de que nós, se não modificássemos, ia ter uma avalanche de depressões. Mas por quê? E Joana de Anjos vai nos explicar. Que esse materialismo, ele vem do hedonismo. O que é hedonismo? O prazer a todo custo. Não importa como e o que vai acontecer depois. O importante é obter prazer. Gula, dívida, relacionamento, suporte. O importante é o prazer. Que vem de onde? Do niilismo, da gente não... Niilismo é a crença no nada. Eu vou aproveitar porque morreu, acabou. Ela vem daí. Que leva ao relativismo, diz Joana. Todos os juízos são flutuantes e relativos. Tudo é extremamente permissível. Por quê? Porque vale tudo para se obter prazer. Que vai levar ao consumismo. Compra-se tudo que a sociedade coloca à disposição, depois a gente não sabe nem o que fazer. É igual as garagens lá dos Estados Unidos. Você abre um negócio impressionante. Compra, você não sabe o que fazer. Então a gente vai vendo que há uma inversão de valores. O que é correto, a gente despreza. O que é incorreto, a gente valoriza. Qual que é o remédio? A virtude do discernimento. Porque senão nós somos levados à coisificação. O ser humano, ele é transformado em um objeto de consumo e ele vale o que consome. Qual o resultado? Você não vale pelo que você é, você vale pelo carro, a casa bonita que você possui. Então, nós estamos nesse período que a gente deixa de ser humano para ser um ter humano. Porque o meu valor é o que eu tenho, não o que eu sou. E tudo isso vai entrando, nós vamos entrando numa ansiedade perturbadora. Então vejam, do hedonismo, punilismo, relativismo, consumismo, vai nos levar ao erotismo, que é o consumismo do sexo de todas as formas possíveis e imaginárias. É como tomar água do mar. É água, mas não aplaca a sede. E vai ficando cada vez mais sedento de prazer, que vai gerar a saturação. É a diferença, é a indiferença por tudo que é experimentado até a exaustão, até a última gota. Uma festa rave, por exemplo, aquelas músicas hipnóticas, gera uma euforia e a exaustão é aí que acontece, você busca novos escândalos, novos prazeres, gerando a competitividade. O que importa é fazer melhor do que o outro, aquela árvore da inveja. Eu sou melhor do que o outro, para conseguir superar o outro. O importante é competir para ter mais coisa, para ter mais prazer. E hoje a gente sabe que tem um novo tipo de ansioso, que é o ansioso do WhatsApp, o ansioso das redes sociais. Cada plim-plim desse, meus irmãos, cada plim-plim, que todos nós estamos nisso, é como se fosse o plantão do Jornal Nacional. Quando você vê o plantão do Jornal Nacional, você corre que é coisa urgente. Esse plim-plim dá uma sensação de urgência que não é urgência, mas à noite você está arrasado, você não sabe o que é essa sensação de urgência. Então, cria-se um círculo vicioso por nada, gerando um estado de ansiedade assustador, porque essa ansiedade vai minando em nós, pouco a pouco, você não vai percebendo.
Hoje já está sendo considerado enfermidade. E o que acontece? Tudo isso nos leva ao superficialismo. Veja como Joana vai mostrando o porquê que nós estamos só lá. Porque se nós aprendermos que nós somos, devemos viver aqui, mas sem ser daqui, porque somos espíritos mortais, nós sairíamos de muitas situações da depressão, por exemplo. A depressão originada do latim de, que quer dizer baixar. Primiere, pressionar. Depressão é pressionar para baixo o humor do paciente. Então, por isso, Paulo vai dizer desse auto-encontro amoroso, em que Jesus é esse caminho que nos leva à verdade, que são as leis divinas, que tudo que fizermos contrário ao amor vai nos trazer a dor e o sofrimento, que nos leva à vida, mas a vida, com V maiúsculo, a vida em abundância. Então, qual o ato que a pessoa mesma, porque só você, o encontro de Jesus no poço de Jacó, quem tomar dessa água nunca mais terá sede, ele está mostrando que quem se cura é você. Só você pode se dar esse auto-amor. Ninguém mais. Então, muitos de nós procuramos fora o que já existe dentro, porque não se conhece. Então, a maior caridade que nós podemos fazer conosco mesmo é o auto-amor. Então, só que Paulo, nós vimos a árvore má, a árvore boa, e Paulo, com essa epístola, ele descobre que a árvore boa é boa, mas a gente não pode ser só bom. Nós temos que fazer o bem. Não fazer o bem já é mal. Então, é a mesma árvore boa. Holocentrismo, amor, caridade, humildade, mas as ramas já são de frutos. O fruto da obra, da resignação, da doação, de tudo aquilo que Paulo falou. Então, uma é a árvore má, outra a árvore boa, e essa árvore da paz é a árvore da salvação, que é da evolução. Porque não adianta eu falar e não fazer. Por isso Jesus fala, Jesus veste uma túnica sem costuras, porque ele fazia aquilo que ele falava. Então, qual a consequência direta quando nós, que somos crianças, alunos ainda, aprendizes da vida, não somos mestres? Se fôssemos, não estaríamos aqui. Então nós temos que ter esse entendimento, que não é o perfeccionismo, tudo que é ismo não é bom. Até ser perfeccionismo é o culto da perfeição. Como que eu vou cultuar a perfeição se eu ainda estou no planeta Terra? É o movimento de aperfeiçoamento, que gera uma consequência direta da própria mudança de comportamento, onde é criada uma onda, meus irmãos, tão poderosa, de reforma tão poderosa em nós, que faz com que o mal e o distúrbio se envergonhem e se retirem de nós. Então, fora da caridade não há salvação. Nós poderíamos colocar fora das obras internas não há evolução. Fora da calma não há evolução. Calma é remédio. Fora da prudência, fora da humildade, fora da tranquilidade, não há evolução. Daí, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo mandamento, uns aos outros, que quer dizer nós. Nós somos muito importantes. A gente vai aprendendo isso, porque a gente tem essa coisa de fazer o bem para os outros, é bom, e é mesmo. Mas eu não posso dar ao outro aquilo que eu não me dou. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse si, esse como é do mesmo modo. Por isso, é indispensável curar de nossas próprias atitudes. Porque Joana vai nos dizer que nós somos lucigênitos. Luz e luz, gênitos, filhos. Nós somos filhos da luz. Ninguém aqui tem por missão ficar rico, milionário. A nossa missão aqui é de autoiluminação. Nós somos natureza, como a plantinha. Ela arrebenta a semente, sai da terra e busca o sol. Nós também. É como diz às vezes o ateu, né? Até o ateu fala assim, graças a Deus eu não acredito em Deus. Ou então fala assim, tem uma frasezinha que fala assim, um ateu à cabeceira da mãe moribunda. Meu Deus. Então, meus irmãos, caminhando para o nosso raciocínio, essa árvore má,
que é o do nosso ego, ela é uma sombra teimosa. Ela não existe, mas ela é teimosa. É onde estão os nossos vícios, onde está o nosso desejo. Por exemplo, eu quero emagrecer. O emagrecimento, se eu não estou conseguindo, é porque eu ainda estou no desejo do meu eu inferior. Então é uma vontade enfraquecida. À medida que eu vou entendendo que eu tenho o meu ser divino, que é o meu lado luz, já não são os vícios, mas as minhas qualidades, que é a perfeita consciência do que se é e como se está. Não é ser perfeito, mas é estar em aperfeiçoamento. Só que Paulo entendeu mais do que nós. Ninguém entendeu mais sobre isso do que Paulo. Paulo entendeu que esta terceira árvore é a árvore das virtudes. Porque, por exemplo, alguém está ali, você abre a porta, gentil. Aí a pessoa passa e não te agradece. Aí você vai e abre, ela não te agradece. Isso é errado. A terceira, ela não te agradece. Na quarta, se vira. Então nós temos a qualidade de ser paciente. Mas nós não, porque se a gente tivesse a virtude, ela faria isso 50 vezes e você abriria com a mesma alegria. Então, essa é a casa da construção, da nossa casa espiritual. Somos edificados casa espiritual. E muitas de nós, nossa casa, às vezes, precisa ser abalada. As estruturas, porque Jesus é o restaurador dela. Então, meus irmãos, aí está a vontade, o nosso eu divino, que é a nossa autotransformação. E Joana, então, vai nos dizer que nós precisamos ter coragem para nos autotransformar. Aí você fala, não tem que ser violento com a gente. Não. Cor de coração. Agem de agir. Agir com o coração. Me acolher amorosamente para me libertar dos meus tormentos íntimos. Então não é você maltratar o seu ego. É você colocar o seu ego a serviço do seu ser essencial. Se alguém te falou alguma coisa, você ficou furioso, ou então você identificou um erro em você, ela fala, a benfeitora Joana fala, rejubilai-vos. Porque antigamente a gente errava, maltratava, e nem percebia. Agora a gente já se incomoda. Rejubilai-vos. Por quê? Ela fala assim, você já sabe que você pode se desidentificar com o seu ego, com o erro, para identificar com a solução a luz que já existe dentro de você. Então, quando alguém fala alguma coisa e nos ofende, são pontos que nós precisamos progredir. Se nos incomodou, é porque a gente precisa se corrigir. É fácil? Não. É difícil? Também não. Mas a gente vê que é trabalhoso. Então, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, Kardec traz a escala espírita. Nós estamos na terceira ordem. Então a gente está nessa transição planetária para sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E a primeira classe que a gente almeja ser de bons espíritos é de espíritos benevolentes. Aí você fala, é porque eu quero ser bom com todo mundo. É, também. Mas os espíritos benevolentes só atingem essa altitude quando são bons para consigo mesmos. Ser benevolente consigo mesmo. Por quê? Porque a evolução espiritual é o progresso gradativo de cada espírito ganhando conhecimento, melhorando o sentimento e desenvolvendo as capacidades em suas muitas encarnações. Porque a evolução é uma lei universal e um dos princípios fundamentais do espiritismo. Então nós vamos ser salvos, mas de quem? De nossa própria inferioridade. Às vezes a gente procura inimigo, não encontra ninguém, encontra a gente mesmo, não encontra ninguém. Então nós vamos, só assim nós vamos evoluir. Nós somos chamados aqui, nessa reencarnação, para a tarefa de restauração e da paz. Sem retorno aos mesmos erros e sem a inércia dos planos. De nós, primeiramente, nos pacificando. Então, para isso nós precisamos ter ciência da paz. A paciência, que é o intervalo entre a semente e a flor. Por isso, observar a natureza. Nós precisamos dar para nós tempo ao tempo. Primeiro a semente, depois as raízes, até sair os primeiros ramos. Porque essas sementes do amor, da mansidão, da humildade,
elas já estão dentro de nós. Elas são imperecíveis, mas nós precisamos dos mandamentos, de fazer mais exercícios para que essas raízes sejam mais profundas e tornar as qualidades em virtudes, que é uma qualidade constante. Então veja o morango. O que é o morango se não uma flor que amadureceu? Primeiro ela floresce, depois amadurece. Então existe para isso um benefício imediato? Existe. A única força, diz Emmanuel, capaz de proporcionarmos triunfos imediatos em quaisquer setores da vida é a força da paciência. Então nós temos que ser pacientes conosco também. Então para isso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Reconhecer que nós temos uma carga, mas muitas das vezes nós somos a sobrecarga da nossa carga. E eu, mestre com ele maiúsculo, porque ele não ensina qualquer coisa, ele ensina o amor, trará o alívio, a diminuição da dor. Mas tomai sobre vós, decidi colocar sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Era essa peça de madeira que colocava no pescoço do boi, para que o boi não saísse da direção. Então, o jugo de Jesus é o amor. Então, ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo, o amor, e aprendei de mim, que vocês vão aprender com erro e acerto. Olha que beleza que a doutrina espírita nos ensina, que errar é uma maravilha. Eu só vou aprender se eu errar, porque errar faz parte da vida. Errar é a melhor maneira de aprender como não deve ser feitas as coisas. Porque sou manso e humilde de coração, essas virtudes essenciais que ele tem e nós temos. Tudo que eu posso, vocês podem e muito mais. E achareis um descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual que é o fardo de Jesus? O aprendizado. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai aprender, né? Então, terminando, quando nós falamos, vamos nos converter a Jesus, não é vida católica para espírita, da espírita para batista, não é isso. Converter a Jesus, meus irmãos, é sair da postura de pessoa egocentrada para a pessoa holocentrada. Por isso, Paulo vai dizer, já não sou eu, o primarismo animal, o ego, quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Esse Cristo interno. Já estamos no tempo? Já, né? Então, quando Jesus fala, nenhum árvore mais puro e mais formoso do que o sentimento, e não tem cinzel maior do que o da boa vontade. Então nós vemos aí a Pietà, que foi Miguel Ângelo, que fez maravilhosa com uma pedra bruta, e ele é perguntado, mas parabéns, que perfeição, que beleza da sua obra. E ele fala, não, a beleza e a perfeição já existiam na pedra, eu só tirei os excessos. Então, nós temos que tirar o excesso do nosso ego, deixar brilhar a nossa luz, mas não pretenda que as coisas mudem, meus irmãos, se nós atuamos da mesma maneira. Então, por isso, esta leitura de hoje é fazer brilhar a nossa luz, o nosso lado luz. E termina a leitura entre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, fora da caridade não há salvação, é o mesmo que fora de Deus, meus irmãos, não há evolução. E assim nós encerramos.